Bom dia, gente. Vamos dar início à nossa aula do segundo módulo referente ao terceiro capítulo, o relevo e as águas e paisagem terrestre. Nessa parte desse estudo, ele é interessante para nos tentar visualizar e ter como base o nosso meio, como ficou a nossa cidade, como ficou o nosso país, o nosso estado, essas mudanças durante os séculos e os milênios, para ter essa nova roupagem que a gente visualiza no hoje, As diferentes formas da superfície terrestre resultam em paisagens exuberantes. Além disso, podemos constatar que a água ocupa grande parte do nosso planeta e é um recurso vital para a manutenção da vida. Neste capítulo, vamos estudar os principais agentes que moldam a superfície terrestre e a importância da água. Bem, a água, ele é um agente, de certa forma, modelador, Não seria corrosivo, lógico, mas é um agente modelador. Por onde passa, ele vai fazendo o seu caminho, esculpindo, Assim também como o vento, O próprio sol, ele é um agente também que vai modificando juntamente com a água e o vento. Como temos aquelas velhas chuvas, aquelas torrentes, Depois daquelas torrentes a gente vai à rua, determinado lugar que não tem asfalto e que é só o barro, a gente vê aquelas modificações, Chuva, ela consegue fazer isso. Até na parte de asfalto ela consegue arrancar o asfalto, dependendo da sua entonação, ou seja, a sua força, ela consegue modificar. E através do vento nós podemos perceber derrubada de árvore, derrubar casas, arranca telhado, quando o vento vem com muita força. Da mesma forma, ele vai modificando onde não tem setores urbanos, Ele consegue modificar diversas paisagens da própria natureza, ele vai modificando. Aqui nós temos, por exemplo, aquela parte ali do Cânion do São Francisco. Sempre referencio a nossa região para vocês melhor entender essas modificações das nossas paisagens, Ali, por exemplo, no Cânion do São Francisco, aquilo ali foi esculpido há muitos e muitos anos, milhares e milhares de anos, para fazer tal formação, principalmente em rocha. É um processo muito lento, mas gradativo, Vocês podem ver aí na página 329, que tem uma forma esculpida, através do vento, chuva e o próprio sol. Ele também ajuda nessa parte de decomposição das rochas, dos minerais, para fazer o que a natureza está desejando. Tem ali perto de Buíque, na região de Pernambuco, quem conhece, a famosa pedra furada, É uma pedra grande, parecida com essa da página 329. Aqui é um material mais mole, digamos assim, mas na região de pedra furada é um material duro, é uma rocha ígnea. Vamos estudar daqui a pouco sobre essas rochas. E isso ocasionou que, através do tempo, Ou seja, a chuva, o vento e a própria natureza em si, ela consegue fazer essas modificações, gente? Bem, aí na página 328, nós temos o que? A formação e transformação do relevo terrestre. O que vem a ser isso? A superfície terrestre do nosso planeta apresenta variadas formas e existe área com terrenos mais elevados e outras com áreas planas, baixas. A esse conjunto de formas variadas da superfície terrestre denomina-se relevo. Você vê aqui, por exemplo, na cidade de Água Branca,
São elevações de terra. Ali não são montanhas, são serras, né? O Brasil não tem montanhas, e sim serra, planalto, planície. São essas formas de relevo que o nosso Brasil possui, né? As formas de relevo que observamos são resultado de ação e combinação de fatores, tanto internos, ou seja, a própria movimentação da Terra, como externos do nosso planeta, que vem o Sol, a água e o vento, que são e até as próprias plantas, né? Você pode ver em algum canto uma planta nascendo entre uma pedra, né? Naquele meio aquela pedra fica rachada devido à força da raiz da planta, ou seja, devagarzinho ela vai conseguindo rachar aquela rocha, né? As forças originadas do interior da Terra, como atividades vulcânicas, vocês estudaram através da aula de ciência, né? A questão do vulcanismo, eu vi, eu pude acompanhar com o professor Tiago, aquela experiência que vocês fizeram no pátio da escola, né? Com a questão do vulcanismo, né? Sabe que a lava, né? Aquele material piroclástico, que é uma linguagem mais acadêmica, mais da geografia, ele tem em média de 800 a 1.200 graus de temperatura. É muito quente, gente. Ou seja, uma água que está fervendo, ela chega a 100 graus. Você tem noção. Para fazer o café, né? Para cozinhar o arroz, para cozinhar a comida, ali chega a 100 graus Celsius. Aí você vê que a lava ela pode estar 8 a 12 vezes esse valor da temperatura. Por isso, por onde ela passa, ela sai devastando tudo, queimando e modificando as paisagens, né? Bem, a atividade vulcânica ocorre quando as forças provenientes do manto forçam a saída do magma para a superfície da Terra de forma de lava. As erupções vulcânicas podem ocasionar grandes modificações no relevo, além de queimar a vegetação e destruir as construções. Ou seja, para manter, ou seja, conter uma lava é meio complicado, gente. Material para segurar, né? A lava é complicado. Muitas vezes o vulcanismo está associado a terremotos, pois o magma, ao ser expelido da superfície terrestre, provoca movimentos ou tremores na Terra que pode ser sentido a quilômetros de distância. Um terremoto de grande intensidade pode modificar as porções do relevo e, consequentemente, as paisagens terrestres. Eu acho que foi com vocês, eu acho que dei aula sobre movimento de placas, né, gente? Movimento de placas, sabemos que nós estamos numa placa, né, o Brasil, por isso que nós não sofremos uma questão de terremotos. Aí o que é que ocasiona? Esses vulcões, nós vamos estudar mais à frente, vocês estudaram também com o Tiago, eles acontecem, ou seja, eles estão contidos entre uma placa e outra. Aí quando há esse movimento de placas, que a Terra sempre está acontecendo, a Terra nunca está parada, ela sempre está em movimento, tanto externamente como internamente, sempre tem alguma coisa acontecendo. Isso acontece o quê? Os famosos pontos quentes, ou hotspots, ou os famosos rifts, que é onde sai aquela pressão de lava. Entende? É que nem fosse uma panela de pressão, entende, gente? Quando a mamãe coloca os alimentos para cozer, e nesse momento a panela, a determinada temperatura, a determinado tempo, ele começa aquela zoadinha. Entende? Ali é um ponto de ebulição, que a panela está jorrando aquela temperatura porque está muito quente. Mesmo assim, é dentro da nossa Terra, né? Há momentos em que ela necessita expelir esse material. Entende, gente? É mais ou menos, não seria com a panela, mas é um sentido que é para a gente compreender o que eu estou tentando passar, como seria no interior da Terra.
Só que no interior da Terra, minha gente, é mais quente do que isso, né? Ou seja, quando a lava está fora do interior da Terra, ela chega a 800 a 1.200 graus Celsius. Sabemos que dentro da Terra é muito mais quente. Além desses fatores, já na página 329, desses fatores internos, a atuação dos agentes externos, como a ação da água, os ventos, o próprio sol e a variação de temperatura também ocasiona alteração do relevo. Vocês podem perceber, né, que nas nossas construções, nossa casa, ou se você ir num local onde tem muita salina, muito sal, concentração de sal, a cidade de Almiro Gouveia, ela tem uma concentração muito grande de sais, né? Isso ocasiona o quê? Aquelas paredes molhadas, depois o reboco começa a cair. Isso é um processo erosivo, né, próprio da natureza, isso é natural. Dizer que tem material que não tem sal nessa nossa região está mentindo. Sim, o material que nós contemos na nossa região é muito alto em teor de sais, por isso que as paredes, aqueles estouros, né, aquela questão de quando passa a massa corrida, fica aquela ondulação e depois cai. A mamãe e o papai reclamam porque está sujando ali. Isso é um material normal da nossa região. E por que isso? Porque é um material que está em processo de decomposição. Isso é natural. A atuação desses agentes ao longo do tempo pode desencadear processos erosivos. E a própria desintegração, né? Você vê que aquele farelozinho meio esbranquiçante. E muitas vezes a parede não está nem pintada de branco, mas tem aquele material esbranquiçante. E transporte de materiais de rocha, que altera a forma do relevo. Vamos ver aqui as figuras aqui abaixo, por exemplo, na figura da página 329, né? Lembrando que nós estamos no módulo 2, no capítulo 3, a página 329. A água da chuva atua em processos erosivos por meio de enxurradas ou deslizamento de terra, transporte de sedimentos e pequenas ou grandes quantidades nos rios, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, na região de Minas Gerais, outro exemplo que ali é muito uns solos ricos, uns solos largos, solos espessos, né? Também na região de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é mais conhecido, mostrar através de reportagens, né? E quando chove muito aqui naqueles morros, aquele deslizamento de terra. Dificilmente você vê, seja as rochas, pedras, né, gente, ali. Por quê? O material que tem lá é diferente do nosso. Aqui, a gente cavando um pouquinho, nós já encontramos resquícios de pedras ou rochas, né? E lá não, você cava muitas vezes 1 metro, 2, 3 e você não encontra rocha. Aquele material é um material solto. Aí, para morar num ambiente desse é complicado. Por quê? Quando vem a chuva vai degradar aquele solo e, consequentemente, as casas vão ruir. Esse é o que acontece muito ali. Aí aqui, por exemplo, na página 329, a atuação dos ventos no transporte do relevo ocorre quando o ar em movimento carrega partículas de sedimento transformando de um lugar para outro. Mas o que seria essas partículas ou esses sedimentos, né? Temos a questão de sedimentos que escorre através das águas, né? Ontem eu estava observando aqui na frente de casa uma mulher que estava fazendo limpeza na parte do cano de esgoto, porque tinha sedimentos dentro, ou seja, areia no cano. Isso acontece porque tanto a água da chuva, através da bica, né? Ela colocou a água da chuva para ser escorrida dentro do esgoto, isso ocasionou isso, né? Também a questão, você não vai fazer a questão de sedimento dentro do cano de esgoto do dia para a noite, são anos, né? Isso vai ficar aquela camada de terra dentro do cano, né? Isso vai entupir o esgoto. Isso tanto na questão de água de esgoto residencial ou da própria
parte de tubulação de esgoto da própria cidade. Esse produto está entupindo, porque tem sedimentos dentro, ou seja, areia, barro, pedra, ou até material de resto de árvores dentro daquela tubulação, aí consegue entupir aquele esgoto. Isso é uma coisa natural. Bem, aí o vento também ele ajuda muito nesse processo de modificação, conjuntamente com a água, o sol, né? E as próprias plantas também, como as árvores de grande porte, elas conseguem modificar, quebrar certas rochas, e isso vai modificando aquela nossa natureza. Agora, que tipos de rocha nós possuímos? Existe uma infinidade de tipos de rochas, mas nós vamos estudar algumas só, como por exemplo as rochas ígneas, que são rochas ígneas ou magmáticas, que são formadas basicamente em razão de solidificação da lava, ou seja, quando aquele material piroclástico sai do interior do vulcão, ele vai se solidificar, que é bem conhecido também, que a gente passa aqui na cidade da Amerigovia, tem muito o paralelepípedo, ele é muito parecido com os fragmentos, ou seja, com aquela questão piroclástica do vulcão. Temos também a rocha metamórfica, que essa também é conhecida, que é a rocha muito utilizada nas cozinhas do povo um pouco que tem condições, que é a como é que chama? É a mármore, né? É o mármore. São rochas um pouco mais frágeis, né? São bonitas, quando lapidadas, ficam bonitas. E nisso você pode perceber ela em vários locais, né? Tem um mármore, tem um granito, são materiais parecidos, né? E as rochas sedimentares, que são formadas com compactação de sedimentos, ou seja, são várias outras rochas na base de pressão, né, de alta temperatura, elas vão se moldando. São esses três tipos de rochas que nós vamos estudando nessa realidade atual. Mais à frente vamos estudar outros tipos de rochas, né? Na página 331, nós temos as rochas e minerais no Brasil. As rochas e os minerais são explorados e utilizados em diversas ações humanas. O extenso território brasileiro apresenta significada diversidade de recursos minerais. Alguns deles são encontrados em grandes quantidades nos diferentes estados do país, denominado minério. E os minerais que possuem o valor econômico são comercializados no mercado nacional e internacional. Vale ressaltar que muitos desses minerais não apresentam valor comercial, enquanto outros são considerados muito valiosos para a sua atualização, ou seja, utilização industrial na construção ou até mesmo em confecção de joias. Temos um exemplo, gente, pouca gente conhece, mas agora ela está muito ativa, né? Está começando a funcionar, uma mineradora aqui próximo de Arapiraca, é uma cidadezinha, não recordo o nome. E lá foi encontrado ouro, cobre e outro tipo de minerais, ou seja, outro tipo de rochas. E já está começando a ser transformada em materiais para a própria indústria. Isso já vem há um bom tempo, mas só que essa mineradora está começando a atuar em extensão neste ano, né? Os minérios são empregados na fabricação de diversos produtos. Como nós podemos ver aqui nesse mapa aqui abaixo, ele vem representando, ou seja, através da legenda, tem um mapa, a produção mineral, e através da legenda nós podemos identificar que tipo de materiais são encontrados em nosso Brasil. Aqui em Alagoas nós podemos encontrar ouro, Sergipe também, níquel, que faz moedinha, né, para dinheiro, e também a utilização de outras coisas com níquel. Tem o manganês, tem o próprio ferro para construção. Ou seja, o Brasil ele é riquíssimo em muitos minerais, né?
Bem, por hoje nós vamos encerrando essa aula. Espero que tenham compreendido. Dúvidas, nós vamos tirando em nossas aulas, tá ok? Perguntem, que esse é um material muito riquíssimo, muito vasto, e aqui é só uma pontinha do iceberg, né, sobre esse conteúdo. A todos um bom dia.